Este é um relato feito por um médico francês, Dr. Barbet. A crucificação de Jesus na visão de um médico. Sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e, durante a minha carreira, estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsêmani, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção ou por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede, e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couros múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage a um sobressalto de dor. As forças se esvaem. O suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe percorrem ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois, o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros do que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram o couro cabeludo fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz muita dor. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado. Apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado.
Uma dor lacinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida por lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus, colocando primeiro sentado e depois em pé. Consequentemente, fazendo tombar para trás, ou encostam-se à estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. A ponta cortante da grande coroa de espinhos penetra o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca, lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. Há isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho. Depois se transforma numa violeta púrpura. E, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre pelo coágulo, enxames de moscas zunem ao redor do seu corpo. Mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece. O sol se esconde. De repente, a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus grita, tudo está consumado. Em seguida, num grande brado diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus morre, no meu lugar, no seu lugar. Narração
Glênio Lobo.